Saudações de paz, povo de Deus! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui no Teolosofando. O nosso desejo é ver vidas transformadas através do conhecimento. E a minha oração é que esses encontros que acontecem aqui semanalmente possa ser um canal de bênção na sua vida. Estamos estudando o livro de Jó e o problema do sofrimento humano. A partir de hoje, estudaremos a teologia desenvolvida pelos amigos do patriarca, a fim de justificar sua dor e o seu sofrimento. Será que os seus amigos estavam certos? Bem, é isso que vamos estudar a partir de agora. Fique com a gente até o final. No nosso encontro anterior, vimos que de repente Jó se viu na falência, em luto e doente. É nesses momentos que os amigos de Jó, ao ouvirem a notícia da sua miserabilidade, vêm de longe para consolá-lo. Nossa proposta, então, é examinar alguns detalhes de toda essa teologia desenvolvida por eles e extrair dela algumas lições importantes. E eu quero convidá-los a tomar consigo a sua Bíblia para juntos fazermos uma leitura no texto base de Jó capítulo 2 a partir do verso 11. Jó capítulo 2 a partir do verso 11. Vai aparecer para você na transição também, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. O texto vai nos dizer assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo esse mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifas o temanita, Bildade o suíta, Isofar o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, não o conheceram. Levantaram a voz e choraram e rasgaram cada um o seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. O sábio Salomão vai escrever no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, em todo tempo ame um amigo, e na angústia nasce um irmão. Hora ou outra nós nos deparamos com severas críticas quanto aos amigos de Jó. Muitos dizem, se estes são amigos, não gostaria de saber o que eles seriam capazes de fazer se fossem inimigos. Mas eu quero compartilhar com vocês um pensamento de Alan Brizotti que vai dizer que é melhor ter amigos cruelmente presentes do que amigos covardemente ausentes quando sofre. Eu não tenho dúvida que estes amigos de Jó vieram para consolá-los, e eles eram genuínos, verdadeiros. Durante 7 dias eles ficaram ao lado do patriarca, sentindo a sua dor, chorando com Jó, lamentando a sua miserabilidade. O problema destes amigos foi quando eles decidiram abrir a sua boca, e abrir a sua boca para Jó, e ao mesmo tempo fazer teologia. E é isso que nós vamos ver a partir deste momento, a teologia desenvolvida pelos amigos de Jó. Bem, o primeiro amigo de Jó a ser citado é Elifas, e é a partir dele que iniciaremos os nossos estudos. Quem foi Elifas? Provavelmente o mais velho
uma vez que ele é o primeiro a discursar. O texto bíblico nos informa que Elifas é oriundo de Temã, região de Edom. Segundo Jeremias, capítulo 49, versículo 7, Temã é o lugar onde habita a sabedoria. O seu discurso é carregado de dogmas, de certezas. Sua fala é mansa, porém, em alguns momentos, Elifas chega a ser ofensivo. Aparentemente, ele domina todos os recursos da oratória, uma vez que a sua exposição, uma vez que a sua fala, uma vez que o seu discurso, ele se forma de maneira crescente e sistemático. Qual é a base da sabedoria de Elifas? Sua sabedoria está alicerçada tanto na teoria quanto na prática. No seu discurso, no capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: segundo o que eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Ou seja, a sua sabedoria está alicerçada na teoria quanto na prática. Mas Elifas também é alguém místico. E eu quero convidá-lo, a partir de agora, a acompanhar conosco na transição. Jó capítulo 4, versículo 12 ao 16. O texto vai nos dizer o seguinte: uma palavra se me disse em segredo. Observe que a sua teologia é desenvolvida de forma mística. Ele fala que uma palavra foi lhe dita em segredo. Nos seus ouvidos, ele diz: os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, então um espírito passou diante de mim e me fez arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conheci sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Elifas afirma ter recebido de Deus sabedoria secreta através de uma revelação mística e especial. O seu argumento foi que o sofrimento de Jó era resultado direto de um pecado oculto. Assim sendo, se Jó confessasse o seu pecado, o seu sofrimento chegaria ao fim. No mundo antigo, a crença das retribuições terrenas estavam fortemente estabelecida. Havia uma tendência numa tentativa de explicar os males da vida em termos de causa e efeito. E isso é justificado no discurso de Elifas. Ele discursa por 3 vezes, capítulo 4 e capítulo 5, posteriormente no capítulo de número 15 e depois no capítulo de número 22. E estudando estes discursos de Elifas, 3 perguntas surgiram e eu desejo compartilhar com vocês a partir deste momento e trabalhar dentro dessas perspectivas. E a primeira pergunta: somente os pecadores sofrem? A segunda pergunta: o ímpio recebe sua recompensa final aqui na terra? E a terceira pergunta: Deus é um ser transcendente, mas não imanente? Nós vamos trabalhar, a partir de agora então, essas 3 perguntas de Elifas, os 3 questionamentos de Elifas, distribuídos nos seus 3 discursos. Somente os pecadores sofrem? Eu quero que você acompanhe conosco na transição, Jó capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8, quando Elifas diz: lembra-te agora, um discurso a Jó. Qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo o que eu tenho visto,
Os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Na perspectiva de Elifas, se Jó está sofrendo, é porque ele tem algum tipo de iniquidade, pecado não confessado. O amigo mais velho aplica a lei moral da colheita segundo a semeadura. De acordo com Elifas, se Jó está vivendo no temor do Senhor, não deveria então se preocupar, pois Deus sempre abençoa e julga, ou melhor, abençoa os justos e julga os perversos. A maioria das pessoas creem, em última análise, que Deus abençoa aqueles que praticam a justiça, o seu povo, e julga os perversos. Mas não é isso que está em questão no livro de Jó. E qual a resposta, então, daríamos a Elifas, que, segundo o seu discurso, somente os pecadores sofrem? Eu vou deixar para você aqui na descrição algumas referências e eu quero convidá-los a ler a partir do momento que essa aula chegar ao fim. Salmos de número 37, versículo 23 e 25. Depois o Salmos de número 73. Jeremias, capítulo de número 12. E Eclesiastes 9, 2. Salmos de número 73, verso 14 e 15. Vai falar de um salmista, de um homem que era justo e que temia ao Senhor, porém ele estava sendo afligido. O texto nos diz, na verdade, é que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. O salmista, um justo, um inocente, está sofrendo. E como resposta a Elifas e àqueles que pensam que somente os pecadores sofrem, Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o texto vai nos dizer: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede aos justos e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Na visão do sábio, todos estão sujeitos ao sofrimento. Aquilo que acontece aos justos também acontece ao ímpio, ao bom, ao puro, como também ao impuro. Aqueles que prestam culto a Deus, sacrifício, como aqueles que não prestam, todos estão sujeitos ao mesmo sofrimento. Então, em resposta a Elifas, todos estão sujeitos ao sofrimento. A segunda pergunta que aparece também dentro desse contexto, analisando os discursos de Elifas, agora no capítulo 15, a partir do verso 17, o ímpio recebe sua recompensa aqui na terra. Eu já entendi que o sofrimento está destinado a todos. Todos estão sujeitos ao sofrimento. E agora nós vamos ver que o ímpio recebe a sua recompensa final aqui na terra. Acompanhe conosco a leitura a seguir. Portanto, discurso de Elifas, escuta-me, e eu te revelarei e explicarei tudo o que tenho observado. É uma teologia baseada na própria experiência. O que os sábios proclamam sem ocultar, tudo o que receberam dos seus pais. Uma teologia
baseada na tradição. O ímpio sofre as aflições durante toda a vida, como também o homem maldoso, nos poucos anos que lhes são reservados. O problema da declaração de Elifas acerca do ímpio é que, na prática, nem sempre isso acontece. Muitos perversos vivem uma vida aparentemente bem-sucedida e feliz, enquanto muitos justos passam por fracassos e sofrimentos. E mais uma vez, eu vou deixar na descrição para vocês algumas referências. Salmos 37, 16, 17 e posteriormente o 28, Provérbios 10, 7 e Hebreus 9, 27. E o justo recebe sua recompensa aqui na terra? As referências a seguirem nos explicam isso. 1 Pedro 1, 3 e 6, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18, Romanos 8, 18 e Apocalipse 21, verso 4. E esse texto nos diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. A recompensa do justo pode não vir nessa vida. Podemos não receber o nosso galardão aqui na terra, e na realidade, o nosso galardão está destinado na eternidade. E o texto ele nos traz uma promessa escatológica. Deus limpará de nossos olhos toda lágrima. E lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque todas essas coisas foram passadas e nós gozaremos de plena felicidade com o Rei da Glória, o eterno Deus. Então, em resposta a Elifas, o ímpio talvez não receba a sua recompensa aqui na terra. E o justo, ou melhor, e ao justo, nós temos uma promessa escatológica em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. E a terceira pergunta que surge do discurso de Elifas, agora no capítulo 22, a partir do verso 12, Deus é um ser transcendente, mas não imanente? E o texto prossegue dizendo, porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes, que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o esconderijo dele, para que não veja, e ele passeia pelo círculo dos céus. Para Elifas, Deus é onipotente, grandioso e majestoso, e devido a isso não deveria rebaixar-se a atenção a um pecador como Jó, que deveria reconhecer o seu lugar de insignificância, conformar-se com o julgamento punitivo do Senhor sobre ele, diz José Gonçalves, no seu livro A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. Mas afinal de contas, o que é transcendência? Com relação à transcendência, podemos afirmar que transcendência denota que Deus é um ser que não pertence à criação, que transcende a toda a matéria e tudo o que foi criado. Ou seja, com relação à transcendência, Deus é um ser superior à sua criação. E imanência é o relacionamento do Criador com o mundo criado, principalmente com o ser humano. E afinal, Deus se relaciona com a sua criação ou não?
Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24 nos responde. O profeta vai nos dizer: sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que não veja, diz o Senhor. Porventura, não encho os céus e a terra, diz o Senhor. Portanto, quando afirmamos que Deus é um ser imanente em resposta à teologia de Elifas, estamos afirmando que ele se relaciona com a sua criação, em especial com o ser humano. Portanto, Deus é sim um ser transcendente, como também é um ser imanente, uma vez que ele se relaciona com a sua criação. E Matthew Henry, no seu comentário bíblico, vai afirmar: o Deus de Israel, o Salvador, é por vezes um Deus que se esconde, e isso é verdade, mas nunca um Deus que se ausenta. Pode estar nas sombras, mas nunca está distante. Portanto, em resposta a Elifas, Deus é sim poderoso, soberano e grandioso, portanto transcendente, mas também é um ser imanente, pois se relaciona com a sua criação. É isso que o texto está nos afirmando de Jeremias, capítulo de número 23, a partir do verso de número 23. A teologia desenvolvida por Elifas está carregada de uma falácia, ou da falácia da retribuição divina. O sofrimento de Jó não era resultado de um pecado oculto como ele propõe, ou por causa de uma iniquidade. O próprio Deus havia permitido esse mal na vida do patriarca. Jó mesmo testifica isso ao dizer à sua esposa: recebestes o bem de Deus com prazer, e não recebestes o mal, ou o mal não queres aceitar? Portanto, Deus tem um plano, Deus tem um planejamento sobre o sofrimento do ser humano, sobre o sofrimento da humanidade. E Paulo vai dizer aos romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus e temam o seu nome. Portanto, o sofrimento humano, ele segue um propósito maior. E é isso que vamos continuar estudando dentro do livro de Jó. E lá no final dessa exposição, lá no final da nossa jornada, nós vamos compreender o porquê Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó e o porquê Deus permite o sofrimento na vida daqueles que o amam. E nesse momento, para concluirmos, já encerrando essa aula, esse momento, eu gostaria de estar orando com você. Portanto, onde você estiver, pode ser num leito de hospital, passando por algum tipo de dor, de sofrimento, de angústia da alma, eu quero estar orando com você. Feche os seus olhos. Senhor, mais uma vez, nós queremos render ao Senhor graças e bendizer o teu nome por este momento de qualidade que estamos vivendo aqui no Teolosofando, por nos proporcionar, ó Pai, esse tempo de estudo da tua palavra, a qual estamos examinando o livro de Jó e o sofrimento humano. E nós queremos, ó Pai, neste momento interceder em favor daqueles que sofrem. Em especial, Pai, este que está nos ouvindo neste momento. Alcança o teu filho com a tua graça. Que o bálsamo de Gileade possa alcançá-lo neste momento
e que ele venha encontrar alívio para a sua dor, mesmo não tendo respostas para o seu sofrimento, mas que ele possa alcançar alívio para este momento de angústia que ele está vivendo. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e nos deixou o nosso amigo Espírito Santo, este que conforta os nossos corações e também cura a nossa alma, como também as nossas dores físicas. Portanto, eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, libera uma bênção sobre a vida desta pessoa, deste irmão, desta irmã que está acompanhando esta aula. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. E eu quero lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite este momento, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube possa estar lhe informando todas as vezes que nós tivermos um conteúdo novo aqui. Todas as quintas-feiras nós temos um encontro. Deixe o seu like e compartilhe lá no grupo da sua igreja, compartilhe no grupo da sua família, entre os seus amigos e deixe também o seu comentário, o seu feedback é muito importante para nós. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe e eu lhe aguardo. Na próxima quinta-feira nós temos mais um encontro aqui marcado no Teolosofando. Um grande abraço e até lá.